Caríssimos irmãos e irmãs, no início da nossa celebração, iniciamos traçando sobre nós a Santíssima Trindade. Estamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas para bem vivermos este momento da reflexão da palavra, vamos pedir uma vez mais que o Espírito Santo de Deus desça sobre cada um de nós. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Amém. Que nossos corações possam estar incendiados, abrasados pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Nós estamos nos aproximando do fim do ano litúrgico. De hoje a 15 celebraremos a solenidade de Cristo Rei do Universo. E daqui 20 dias será Advento, 20 dias, o início do novo ano litúrgico. Portanto, as leituras, toda a liturgia da palavra, já nos coloca nesse clima de final dos tempos. São temas escatológicos, temas que falam para nós do final. Se formos no contexto histórico também deste evangelho que ouvimos, Jesus já estava em Jerusalém, prestes a ser morto na cruz. Por isso, por estar próximo do seu fim, ele fala a respeito do fim. Mas fala à igreja não sobre o seu fim, mas sobre o fim de cada um de nós, para que nós nos preparemos quando chegar a hora. Hoje escutamos então essa parábola das 10 virgens, 5 virgens prudentes e as 5 imprudentes, imprevidentes, previdentes, sábias e tolas. Depende da tradução que quisermos usar, mas o sentido é sempre o mesmo. 5 jovens previdentes, prudentes, e 5 imprudentes, imprevidentes. E Jesus usa essa parábola para falar do seu reino. Se formos pesquisar o Novo Testamento, por 120 vezes nós escutamos a palavra reino. 90 vezes na boca de Jesus, ou seja, um tema muito caro a Jesus, o reino de Deus. Algo que para nós é difícil de compreender, porque o reino de Deus já está entre nós, mas não totalmente. Ele ainda há de vir também na sua plenitude, na glória dos céus. Mas o fato é que Jesus usa essa parábola. Jesus fala de uma festa de casamento,
Se formos nos recordar, várias passagens falam de festa de casamento. Por que será que Jesus gosta tanto de falar de casamento? Segundo o Evangelho de João, o primeiro milagre de Jesus foi realizado justamente em um casamento, nas bodas de Caná. Isso para dizer que Jesus quer ser o noivo, o esposo para cada um de nós, a igreja. E a igreja é chamada a ser a noiva, a esposa que se prepara para este matrimônio espiritual. Porque o matrimônio, dentre todas as relações humanas, é o mais livre. Ninguém escolhe os filhos que vai ter. Ninguém escolhe os pais que tem, mas cada um escolhe o esposo e a esposa. O matrimônio é uma união livre, e se não for livre, não é válido. Se alguém se casar porque está sendo obrigado, é inválido. O casamento é uma união livre, onde um homem e uma mulher, de livre e espontânea vontade, se decidem se tornar uma só carne. E assim também somos chamados a olhar a nossa relação com Deus, com o nosso esposo Jesus, Ele que não nos obriga, mas quer que cada um de nós, na nossa liberdade, tomemos essa decisão por Ele, de nos unir a Jesus. Por que falar de 10 virgens? Será que as 10 queriam se casar com esse noivo? Isso é poligamia, não é permitido. Não é isso. Se nós olharmos o casamento judaico, dentre todos os rituais, inclusive se nós recordarmos o Salmo 44, que nós cantamos nas solenidades marianas, fala que em vestes vistosas ao rei se dirige, as virgens amigas lhe formam cortejo, ingressam então no palácio real. Então a noiva no casamento judaico era acompanhado por 10 virgens, 10 amigas com suas lâmpadas acesas, essas que acompanhavam, vigiavam com a noiva, esperando a hora do casamento. Somos chamados então a ter essa atitude nesta noite. O número 10 também é muito significativo na Bíblia. É um número redondo, é um número completo. Os 10 mandamentos, por exemplo. Então, quando Jesus fala das 10 virgens, ele está dizendo da igreja toda. Toda a igreja é chamada a ser uma virgem que se prepara para unir ao seu esposo, para se unir ao esposo. E se olharmos, todas as 10 queriam a mesma coisa. As 10 pegaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Na igreja também. Todos nós temos esse desejo. O problema é que 5 foram prudentes e 5 imprudentes. O que são essas lâmpadas que elas pegaram? A lâmpada é a nossa fé. Essa lâmpada nós recebemos lá no dia do nosso batismo, quando alguém, o padrinho, alguém colocou uma vela no círio pascal e disse a nós, ainda que não nos lembremos se éramos criança, recebe a luz de Cristo. A partir daquele momento nós recebemos essa lâmpada e deveríamos mantê-la acesa até o fim. Só que muitas vezes não conseguimos. E o que é esse óleo, esse azeite que vai manter essa lâmpada acesa? É o conteúdo da nossa fé. É aquilo que cremos, é a nossa oração, é a nossa vivência aqui na comunidade e também as nossas ações. E é preciso nos perguntarmos nesta noite, como está a minha lâmpada? Será que ela está como uma das previdentes, cheia de óleo e com um galão de reserva? Ou será que ela está como as imprudentes? E devemos nos perguntar como estamos abastecendo as nossas lâmpadas. Existem muitos modos de abastecer as nossas lâmpadas.
O seu carro ele pode ser somente a gasolina. Se você chegar no posto de combustível e pedir diesel, o carro aceita. Pode colocar água, diesel, o que você quiser, mas as consequências virão. Se o seu motor é a gasolina, se você colocar diesel, provavelmente vai ter sérios danos. Assim é a nossa fé. A nossa fé aceita tudo. Mas será que tudo convém para a nossa fé? Será que é qualquer tipo de combustível que vai manter a nossa fé acesa? Nós que estamos vivendo cada vez mais no mundo do marketing, da publicidade, da inteligência artificial, corremos o grande risco de ir também nos tornando virtualizados, virtuais, sendo que nós não somos. Nós somos seres carnais e espirituais, mas não somos virtuais. E muitas vezes somos movidos então pela imagem, pelas aparências. Quantas pessoas que enchem o seu Facebook e o seu Instagram de belas fotos, casais que parecem viver uma vida perfeita, de praia em praia, mas na verdade vivem uma guerra dentro do seu lar. E para disfarçar tudo isso, para manter uma imagem diante da sociedade, enchem as suas redes sociais de fotos bonitas. Pessoas que talvez passam horas e horas em academia somente para ter um corpo bonito para os outros. Pessoas que passam horas no salão procurando somente beleza exterior. Não que você não possa ir a esses lugares, não estou dizendo isso, mas essas coisas não vão encher a sua lâmpada. Elas vão deixar a sua lâmpada vazia. E quando chegar a hora, aí sim veremos quem tem as lâmpadas cheias e quem não tem. O Evangelho nos fala ainda que o noivo estava demorando. Quantas vezes parece que rezamos, dobramos os joelhos, mas o Senhor não nos atende, parece que está demorando. O Senhor muitas vezes parece que está demorando. E nessa demora o que aconteceu? Todas elas, também as prudentes, cochilaram e dormiram. Todos nós corremos o risco de no nosso caminho espiritual, cochilarmos, vacilarmos, mas aí também a cada vez que vacilarmos, a igreja nos dá o remédio, que é o sacramento da confissão, que restaura em nós a graça batismal. É preciso também, irmãos e irmãs, estarmos muito atentos durante essa demora, quando o Senhor parece que está demorando. Muitas vezes escutamos certos anúncios, inclusive alguns evangélicos falam para nós, mas vocês católicos não falam que Jesus está voltando? Ah, não? Acho que nunca participou de uma Santa Missa, porque em toda missa a gente fala: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Em toda Santa Missa nós proclamamos, nós pedimos: Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Porque não adianta só dizer Jesus está voltando, se a sua vida não está preparada para a volta de Jesus. Portanto, o que deve nos mover não é o medo da volta de Jesus, mas é a certeza que nós estamos indo ao seu encontro. Todos nós estamos indo e não sabemos que dia essa porta vai se abrir para cada um de nós. Pode ser daqui muitos anos, pode ser nos próximos dias. Como estou me preparando para este momento? A palavra diz que Jesus veio no meio da noite, o noivo veio no meio da noite. É na noite, é na escuridão, onde os problemas parecem ficar mais difíceis, onde muitas vezes parecemos perder a esperança. E alguém anuncia: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. As lâmpadas estavam acesas, mas elas dormiam. Quando elas escutaram
As que tinham óleo de reserva estavam prontas, mas as outras não estavam. E aí vem um dado interessante. As imprevidentes pediram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. E a resposta: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. Parece até uma falta de caridade. Como é que não pode repartir o óleo? Na nossa vida espiritual, cada um é responsável por si, por abastecer a sua lâmpada. Certamente nós, pais, mães, tios, tias, avós, padrinhos, madrinhas, comunidade, temos a obrigação de cuidar daqueles que nos foram confiados, de ensiná-los a verdade, de ensinar a eles o caminho do bem, mas nós não podemos caminhar por eles. Ninguém pode caminhar por ninguém. Ninguém pode encher a lâmpada de ninguém. Por isso é dever meu, seu. Nós devemos sim ensinar às nossas crianças e aos nossos jovens a desejar sempre encher as suas lâmpadas. E a primeira leitura nos fala da sabedoria. A sabedoria que, se for procurada, vai ser encontrada. A sabedoria que não é aprendida nos livros, não é aprendida na escola. A sabedoria que é aprendida na vida, vivida na presença de Deus. Aprendemos especialmente com nossos irmãos e irmãs mais vividos. Felizmente, muitas vezes não queremos gastar tempo com os nossos avós, com os mais velhos, né? Porque o WhatsApp toma muito tempo, a internet toma muito tempo e perdemos a chance de aprender um pouco mais da sabedoria. Podemos então encher as nossas lâmpadas com a sabedoria que vem do alto, com a esperança que vem de Deus. São Paulo também nos fala na segunda leitura: não podemos perder a esperança. Aqueles que morreram no Senhor, morreram como que um sono da morte, esperando a manifestação de Cristo. Temos a esperança, portanto, que mesmo após a morte, estaremos conduzidos pela mão do Senhor. As que eram prudentes, então, foram ao encontro do noivo. A porta, e elas entraram para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, as imprudentes que foram comprar óleo e voltaram, encontraram a porta fechada. E como é doloroso escutar. Elas pediram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Não vos conheço. Nós não podemos nos iludir. O fato de estarmos aqui na igreja, o fato de dizermos que temos fé, não nos garante a salvação. Não nos garante. É preciso que a cada dia nós abasteçamos a nossa lâmpada com a oração, mas uma oração que seja também vivida na nossa vida, uma fé que seja traduzida nas obras. A minha fé não pode ser uma fé alheia. Eu estou aqui rezando, vejo o irmão caindo, desmaiando do meu lado, viro o rosto para não vê-lo. Certo dia, confesso que presenciei uma cena que me deixou muito indignado, inclusive. Dentro do ônibus, uma senhora que estava rezando o terço, piedosamente, é maravilhoso rezar o terço, devemos sim rezar. Uma outra senhora que chegou, sentou do seu lado, puxou algum assunto, essa senhora simplesmente virou o rosto para o outro lado, porque não queria ser interrompida no seu santo terço. Que fé é essa que nos faz sair do mundo e esquecer o irmão que está ao nosso lado? Estou falando que a gente tem que se distrair a todo momento na nossa oração, não. Mas estou dizendo que a nossa fé deve ser vivida concretamente. Porque pode ser que a gente reze muito, mas lá no final vai encontrar a porta fechada e Jesus vai dizer: não vos conheço. Não vos conheço. Que
Que possamos então, irmãos e irmãs, nesta noite, pedir ao Senhor que nos ajude a abastecer a nossa lâmpada, porque queremos ser como aquelas virgens prudentes, queremos ir caminhando com as nossas lâmpadas acesas, com o fogo do Espírito Santo aceso em nós, iluminando aqueles que estão ao nosso redor, sendo luz para os nossos filhos, para aqueles que estão à nossa volta, e que um dia possamos nos encontrar todos na casa do Senhor, para o grande banquete que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Peçamos então nesta noite que o Senhor aumente a nossa fé. Nós cremos, Senhor, mas aumente a nossa fé. E ajude-nos, Senhor, a traduzir a nossa fé na nossa vida, no nosso dia a dia, para que assim possamos esperar a vinda do Senhor sem medo, sem peso na consciência, mas com a certeza, com a alegria que Jesus vai abrir a porta para cada um de nós, e que nós vamos participar daquela festa que está sendo preparada para cada um de nós.